Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou gravando aqui mais uma vez o de 30 em 30, né? Aquele nosso encontro diário para em 30 minutos crescer um pouquinho, trocar, falar sobre algumas coisas que acontecem no meu dia a dia e resultado de algumas observações que eu tiro das mentorias que eu faço, dos clientes que eu atendo. E hoje é segunda-feira, né? Não sei em que momento você vai assistir ou escutar isso. Lembrando que isso fica gravado aqui, né? A live fica gravada no meu Instagram, mas ela também sobe pro meu canal no YouTube e também lá no Spotify. Então, a hora que você acha que tem um tempinho para poder escutar essa reflexão, entra lá, se conecta comigo e vamos trocar essa ideia. E o dia de hoje eu quero falar um pouquinho sobre pressão. E o que é a pressão, né? Estamos hoje em 1º de dezembro, a gente está chegando na reta final, a gente tem falado bastante sobre isso, bastante sobre o quanto o final do ano deixa a mentalidade efervescente, as coisas acontecem muito rápido, e eu quero trazer essa reflexão para esse período, assim, uma reta final agora, daqui até o Natal, onde as coisas vão acontecer muito acelerado. E eu quero falar com você sobre mentalidade. Essa é uma questão que ela vai ser muito bem trabalhada daqui para frente, porque vocês vão ter muita pressão de final de ano. E eu quero falar sobre a mentalidade para um mundo de alta pressão. Como cuidar da mente na sociedade do desempenho. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Em primeiro lugar, lembrar que a mentalidade, não como um conceito motivacional, né? Eu não quero falar com vocês aqui sobre motivação, mas como ferramenta de sobrevivência e evolução nesse cenário que a gente está vivendo agora. O mercado da beleza, o mercado do salão de beleza, ele está crescendo e acelerando muito rápido. E o objetivo agora é justamente a gente falar sobre a evolução que a gente tem na carreira através do controle da mentalidade. Vamos falar um pouquinho sobre o quanto a sociedade mudou, né? A sociedade ela mudou e a gente saiu da sociedade da cobrança para a sociedade do desempenho. O que isso mudou, né? Eu quero entrar por aí também, conversar com vocês sobre isso, para que vocês entendam o que mudou nessa sociedade atual. Antes alguém te cobrava, né? Alguém cobrava você sobre as coisas. Agora, você mesmo se cobra. Antes era você que trabalhava pelo que tinham te falado que tu tinha que trabalhar, e hoje não. Hoje você precisa performar, não basta trabalhar, eu tenho que performar muito bem no trabalho que eu executo. Isso mudou a forma como nós pensamos as coisas. A gente enxerga hoje as coisas de uma forma diferente, porque a sociedade mudou. Então a tua exigência como profissional na área da beleza, ela mudou muito. Ela não está mais só em você fazer o seu trabalho. Hoje tem muitas coisas envolvidas, e a mentalidade é uma delas. Grandes profissionais se destacam no mercado justamente porque tem uma mentalidade diferenciada. É isso que muda tudo o jogo ali na frente. Hoje, se você souber cuidar da sua mente leva você ao... Se você não souber cuidar da sua mente, a sua mente vai te levar a um colapso. A gente viu isso acontecer muito na pandemia. As pessoas elas colapsaram, por quê? Porque não estavam mentalmente preparadas para aqueles desafios que aconteceram. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, onde eu tô, né, tô na cidade de Porto Alegre, ano passado a gente passou por uma enchente, onde a gente chegou a ficar preso cerca de 20 dias dentro de um cercadinho rodeado por água. Então a gente atravessou um período bem desgastante ali. E o que muda isso? Quem tem a mentalidade mais forte acaba indo além, acaba se destacando. E é isso que eu quero conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a mudança social. O que mudou nisso? Por que hoje dentro do salão mudou de cobrança para desempenho? Eu fui assistente, eu comecei como recepcionista, fui assistente de cabeleireiro, fui escovista até virar cabeleireiro, antes de ir para a área de educação. Mas eu me lembro que quando eu entrei, que eu trabalhava na recepção e depois como assistente, era cobrança, era alguém que cobrava. Né? Era a sociedade da cobrança. Hoje é a sociedade do desempenho. Vocês se cobram o tempo inteiro, muito mais do que alguém cobrando vocês. Olha como mudou isso, essa visão de mercado. E para falar sobre isso, eu quero explicar para vocês como é que era antes. Como é que era no tempo da sociedade da cobrança, que era um modelo antigo. Alguns de vocês aí que começaram na mesma época que eu, cerca de 22 anos atrás, eu comecei no salão de beleza em 2003. Então nós estamos falando aí de 22 anos, vamos para 23 anos, né? Desde que eu entrei no salão de beleza.
há 20 e poucos anos atrás, a sociedade da cobrança, ela tinha algumas características que eram bem simples. Primeiro, regras externas. Eu era responsável por me enquadrar dentro de regras externas. Tinha uma regra que colocava, os limites eram claros. A gente entrava no local, a gente era cobrado por aquilo, tinham regras e limites que eram previamente estabelecidos. E a gente era cobrado por aquilo. Alguém dizia o que eu tinha que fazer. Era muito comum. Era um chefe que mandava um subordinado fazer. Era uma pessoa que tinha maior graduação dentro de um salão mandando a outra fazer, cobrando a outra fazer. O trabalho ali era mais linear, era de cima para baixo. Vinha descendo a hierarquia e ia mandando. O cabeleireiro mandava no escovista, o escovista mandava no assistente. Assim era bem linear e todo mundo sabia como a hierarquia estava sendo colocada. Menos exposição, era uma época que não tinha rede social, a gente não era tão exposto, a gente trabalhava dentro do salão e para uma cliente nos encontrar, para as pessoas terem contato com o nosso trabalho, ela tinha que ir até o salão para nos encontrar. Então naquela sociedade era menos exposição e automaticamente menos comparação. A gente quando se comparava com os colegas que eram próximos, que eles estavam muito perto da gente. Ou às vezes algum profissional que a gente via em um curso, a gente tinha menos pessoas na mídia mostrando performance. Então nessa sociedade, a sociedade antiga da cobrança, eu tinha menos exposição, eu tinha menos comparação, eu sabia quem é que mandava em quem, as coisas eram muito linear, tinham limites claros, estabelecidos e acima de tudo, tinha alguém que mandava eu fazer as coisas. Tinha alguém que ia lá e dizia, é isso que tu tem que fazer, eu vou te cobrar por essas coisas. Só que esta sociedade ela mudou, de um tempo para cá houve uma ruptura. E a sociedade atual, hoje ela é conhecida como sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho ela é diferente. Antigamente no salão de beleza era alguém mandava, tu fazia, tu era bom ou tu não era, tinha pouca comparação. Mas na sociedade do desempenho, você é responsável por tudo. E é por isso que a gente chega tão esgotado no final do ano dentro do salão de beleza. Por quê? Porque a cobrança ela não é de fora para dentro, a cobrança ela é de dentro para fora. E você é o responsável por tudo que acontece. Pressão para fazer mais, ser mais, entregar mais. Existe sempre uma pressão constante aonde te coloca numa posição que você tem que ser mais sempre, você tem que fazer mais, você tem que produzir mais, você tem que entregar mais. Isso é frenético, é o tempo inteiro. Quando eu faço análise dos perfis dos meus clientes, né, seja numa mentoria individual ou numa mentoria coletiva ou até mesmo num desempenho de um salão, lembrando a todos que o que eu faço é aceleração de carreiras e negócios, então a primeira coisa que eu faço é quanto que você quer crescer como negócio, como empresa, como pessoa. E eu vejo que as pessoas, elas entenderam que o jogo atual é cobrança, então as pessoas elas estão sempre querendo mais e mais e mais. E aí elas chegam num dos pontos que a hipercompetitividade é muita competição. É um oceano onde tem muito tubarão nadando junto. Antigamente tu encontrava um ou outro que era grande, peixes muito pequenos ao redor. Hoje não. Hoje é uma hipercompetitividade e ela começa de dentro para fora. Tem pessoas que competem consigo mesmo, mas automaticamente isso é levado para o mercado de trabalho e há uma competição desenfreada nesse meio. Por quê? Porque o cenário atual é esse. É uma comparação em tempo real. Tu tá fazendo alguma coisa, tu tá ali ajustando o teu trabalho, tu tá fazendo o teu melhor, mas o tempo todo tu tá olhando para uma rede social, para o lado, porque tu tem mais acesso a outras pessoas. E o que tu faz? Tu te compara o tempo inteiro. A comparação ela é real e constante todos os dias, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Até quando tu deita na cama para descansar, tu abre o teu Instagram, TikTok, seja lá o que for, e o que acontece? Passam coisas ali, pessoas que tu fica te comparando até na hora que tu deveria relaxar. Olha como isso é complicado. Porque existe um culto à produtividade.
todo mundo que entra numa rede social hoje, que entra em algum ambiente, vai ver o quê? Um culto à produtividade. Isso faz com que os profissionais da área da beleza, eles tenham um estado de competição constante. E isso gera um estresse muito grande. Existia muita competição dentro dos salões antigamente, mas não era tão visual. Eu competia na minha área, no meu salão, no meu quintal, na minha cidade, mas hoje a minha competição ela é muito maior, ela é com o mundo inteiro. Quando eu ia para casa eu descansava essa competição, hoje não, hoje eu levo ela para casa, eu levo o celular para a cama e eu estou competindo na cama olhando as pessoas com a qual eu estou vendo que elas são mais produtivas do que eu. Isso mexe com a mentalidade dos profissionais. Quando mexe com a mentalidade, a tua entrega piora. Você fica mais ansioso, você fica mais nervoso com tudo isso. Essa sociedade atual, ela tem uma sensação de insuficiência permanente. Jovens de 15, 16, 17 anos que estão entrando no salão agora, eles têm a sensação de que eles estão atrasados e que eles têm que virar um profissional mega power, super, da noite para o dia. Eles não respeitam trajetória. Não é mais como era antigamente, que um cabeleireiro demorava tempo para se estabelecer, conquistava cliente, galgava espaço, né? Grandes profissionais que nós trabalhamos lá atrás, eu que entrei no mercado há 23 anos atrás, tu olhava para algumas referências e essas referências elas foram se construindo ao longo do tempo. Hoje não. Hoje qualquer pessoa entra ali, joga para cima e ela tem essa ansiedade de querer ser um profissional destacado da noite para o dia. Então essa sociedade do desempenho fez isso com os profissionais da área da beleza. Uma competição desenfreada, uma sensação de insuficiência permanente, e aí o que acontece? Um burnout como epidemia. A gente vê hoje pessoas com 18 anos querendo tirar um ano sabático porque estão esgotadas. Por quê? Antigamente podia se dizer que era frescura, mas não é. Essa sociedade corrompida, que ela é mega esse culto à produtividade, essa ansiedade, essa sensação de insuficiência constante, acaba gerando isso. Porque a sociedade mudou. A gente saiu daquela sociedade da cobrança, onde o chefe cobrava, e a gente veio para a sociedade do desempenho, onde você se cobra o tempo inteiro. E isso vai afetar a tua mentalidade. E profissional que não tem a mentalidade boa, entrega ruim. Mente doente, entrega insuficiente. Normalmente esse é o caminho. Quando eu estou bem, quando eu estou fortalecido e eu sei que eu faço bem o que eu faço, que eu estou trabalhando porque eu gosto, porque eu tenho sinergia com aquilo, eu entrego melhor. E eu vivo melhor, eu fico mais tranquilo quanto a isso. Mas a sociedade mudou e automaticamente a gente tem que se encaixar nessa sociedade. Hoje ninguém te obriga a nada. E mesmo assim, você se sente obrigado a tudo. Olha que louco isso. Como mudou. Ninguém está te obrigando a nada, mas tu sente que tem uma obrigação constante de dentro para fora de entregar tudo, de entregar o teu melhor. E que às vezes tu nem sabe qual é o teu melhor por falta de desconhecimento. Mas como isso impacta os profissionais da beleza? Né? Como é que impacta? A gente já falou aqui sobre a mudança da sociedade e tal, esse cenário atual. Como é que isso impacta em você, profissional da área da beleza? Primeiro, uma ansiedade porque a agenda precisa encher sempre. Né? E isso acaba te deixando cada vez mais ansioso. Então o primeiro impacto que tem nessa nova sociedade é que a agenda precisa estar cheia o tempo inteiro. Né? Essa é a cobrança, a autocobrança que você faz. O conteúdo tem que converter. Coloca às vezes alguma coisa na rede social e fica desesperado para ver aquele conteúdo converter. O atendimento tem que ser perfeito. E às vezes a medição dessa perfeição nem está pela ótica do cliente, que é quem manda no jogo no final das contas. Às vezes o cliente está super satisfeito, mas o profissional não está. E ele meio que quebra essa roda, porque o que a gente faz para o cliente é para deixar o cliente satisfeito, não a gente. Esse é o caminho do negócio. Mas então, o que acontece? O atendimento tem que ser perfeito. O cliente tem que me amar o tempo inteiro. O faturamento precisa subir constantemente. Eu tenho que ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais. E às vezes o pessoal confunde, acha que isso é ganância pelo dinheiro. Na verdade não é isso, é desespero pela performance. E uma das formas de medir performance é medir faturamento. Então eu fico sempre buscando aquele faturamento, aquele crescimento de faturamento, aquela coisa que faz com que
eu estou com uma validação constante porque eu estou faturando mais. Outra questão muito importante que acontece agora, que impacta os profissionais nessa nova sociedade, é que você precisa inovar o tempo inteiro. O tempo inteiro tu tem que inovar, tem que trazer coisas novas, tem que ter, né, coisas... É importante, mas tem que saber dosar isso e equilibrar de acordo com o que você está construindo. Precisa ser gentil, precisa ser criativo, precisa ser organizado, precisa estar presente. Né? É isso que vocês escutam em todos os lugares. A pressão dessa área, o impacto que tem sobre a nova carreira do profissional da área da beleza está muito atrelada a essas coisas. Né? Eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ser presente. Precisa sorrir sempre, eu tenho que estar o tempo inteiro bem, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar agradável, eu não posso ter problemas, porque o meu cliente ele não quer problemas, né? A minha cliente, quando ela entra, senta na minha cadeira, ela não quer saber se eu tenho problema ou não. Então também tem essa pressão desse novo cenário, que é o profissional que ele está 100% bem e ele precisa estar ali pronto para sorrir para o cliente. Precisa aguentar a pressão emocional dos outros, não basta aguentar só a sua pressão emocional. Não basta só você lidar com as suas emoções, com as suas ansiedades, com as suas aspirações. Você também tem que aguentar os outros que te cercam. Sejam eles colegas, gestores. Ó, deu uma pausa, um cortezinho, estamos de volta. Entramos aqui. A conexão está um pouco instável. De novo, precisa aguentar a pressão emocional dos outros, não basta só da tua, tem que ser de todo mundo que está ao teu redor. E ainda tem vida pessoal, né? Tem tudo isso que eu falei aqui que impacta na tua carreira e junto com isso impacta com a vida pessoal. Também tem a questão de que eu tenho que ser muito bem em tudo que eu faço e quando eu chego em casa eu também tenho que ser uma pessoa maravilhosa e tal. Olha como os profissionais da área da beleza hoje equilibram tantos pratinhos ao mesmo tempo. Como essa sociedade do desempenho acabou deixando a gente encurralado com uma série de coisas que a gente tem que entregar. E o pior de tudo, não sendo cobrado pelo lado de fora, mas sendo principalmente cobrado pelo lado de dentro. Tudo isso simultâneo. Todas essas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. E qual é o resultado com toda essa pressão? Muita gente em colapso interno. Muita gente travando, muita gente perdendo a linha do que faz, muita gente largando tudo que faz, perdendo conexão com o que está fazendo, às vezes até duvidando da própria capacidade ou até mesmo se gosta ou não daquilo que está acostumado a fazer. Olha como coloca isso na gente, né? Essa pressão, esse colapso interno, ele é alguma coisa que se avizinha ali na frente. Não é que você é fraco quando acontece isso. O sistema ficou pesado demais para uma mente despreparada. Olha como isso muda o jogo. Antigamente, a gente não via tanta gente cedendo assim e tendo essa quebra mental. Hoje é muito mais. E não é porque a maioria das pessoas é fraca. Eu discordo dessa posição que eu vejo às vezes as pessoas terem. Assim, hoje é uma geração muito fraca. Eu não acredito nisso não, eu acredito que hoje as gerações elas estão ficando cada vez mais fortes. O problema é que o sistema ficou pesado demais. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí uma mente despreparada que não trabalha o seu mental, acha que é só ir para academia, acha que é só estudar e não cuida do mental. O jogo ele não acontece no campo físico, o jogo acontece no mental. A mentalidade que define se você vai ser um profissional melhor ou não. Esse é o caminho. E é aí que a gente tem que jogar luz em cima disso. E o que fazer para enfrentar esse novo cenário, né? Agora vamos para algumas soluções, assim. Vamos pensar em algumas coisas na prática que a gente possa fazer para proteger mentalmente, né, o teu equilíbrio. Para que você continue ficando assim, bem focado e sabendo quem você é, como performar bem. Em primeiro lugar, estabeleça limites mentais. Você não precisa estar disponível 24 horas. Eu tenho que entender qual é o momento de cada coisa que eu vou dedicar para minha mente. Tem hora que eu vou colocar toda a energia para performance, mas tem hora que eu também vou usar para outras áreas. Então eu vou estabelecer os meus limites mentais.
De novo, você não precisa estar disponível 24 horas para esse mundo de pressão. Estabeleça o limite. Segundo, crie pausas reais. Desempenho sem pausa vira exaustão. Não dá para entrar nessa cultura do desempenho, fazer as coisas de forma automática, repetitiva, com autocobrança e não criar pausa para poder oxigenar o teu cérebro e fortalecer o teu mental. O mundo vai te pressionar, o salão de beleza vai te pressionar. Você vai se pressionar porque você quer performar bem, mas crie pausas reais. Desempenho sem pausa vira exaustão, e exaustão leva o mental a se desconstruir. Terceiro, controle a comparação. Aqui é um dos pontos mais relevantes disso tudo. A gente tem uma tendência a se comparar, isso é do ser humano. A comparação, ela destrói a tua autopercepção e te coloca em uma corrida infinita. E às vezes acontece o fato de você se comparar tanto que você não saboreia as vitórias, você acha que nunca chega em algum resultado bom, você acredita que nunca está bom o suficiente para aquilo que tu está buscando. Isso gera o quê? Gera um desgaste muito absurdo e um colapso mental também, porque a gente precisa de todos os elementos na hora que a gente está formando o nosso caráter profissional. A gente precisa do desempenho, a gente precisa performar bem, mas a gente também se constrói quando a gente não performa tão bem, quando a gente tem uma dose de fracasso, quando a gente tem uma dose de frustração. Isso te ajuda também a crescer. Então tem que ter o quê? Controle a comparação, né? Toma muito cuidado e não deixa essa comparação virar pura e simplesmente uma corrida desenfreada por algo que você nem sabe o que é. Essa corrida infinita por o pote do arco-íris no fim, né? O pote de ouro no fim do arco-íris e não chega nunca, porque toda vez que tu tá indo o arco-íris segue longe. Isso é muito problemático. Fortaleça a identidade profissional. Quem você é importa mais do que o que você entrega, né? A tua entrega, ela é importante, mas quem você é nesse jogo é mais importante que a entrega. Porque se você perder essa referência de quem você é, a entrega ela fica vazia e automaticamente ela impacta no teu mental. Agora, quando você tem uma identidade profissional muito bem construída, muito bem fortalecida, automaticamente fica mais fácil de controlar a entrega. Você sabe por que está entregando, você sabe o que está entregando, de que forma você quer fazer isso. Então você tem que estabelecer isso. Fortalece a tua identidade profissional e ela vai ser um escudo para você na hora da entrega. E desenvolva a autocompaixão. O que é a autocompaixão? Você não é máquina. Você erra, cansa, falha, tenta de novo. Esse é o normal. Isso que é o normal do jogo. O jogo é assim. O jogo não é só a corrida desenfreada por um desempenho indefectível, que tu nunca falha, que tu nunca erra. Isso é utopia. Isso é criar uma forma de ver as coisas que ela é descolada da realidade. Esse não é o caminho correto. É normal acontecer isso. Então, de novo, fica tranquilo, você vai errar, você vai cansar, você vai falhar e tá tudo bem. O que você precisa fazer? Tentar de novo, seguir. E este é o normal. E aí, quando você consegue respeitar essas coisas, fica mais fácil trabalhar a sua mentalidade diariamente. E você tem que lembrar de que este é um exercício que vocês têm que fazer diário. Sabe aquela história de, eu vou para academia porque eu tenho que malhar, eu tenho que treinar diariamente para chegar num resultado? Com o nosso cérebro é a mesma coisa. A gente também tem que malhar o cérebro, a gente tem que trabalhar a mentalidade diariamente. Leitura, terapia, meditação, atividade física, bons ambientes, boas conversas, planejamento, propósito claro. É uma série de elementos. Eu tenho que fazer todos. Você vai fazer aqueles que fizerem mais sentido para você. Mas tem que ter um apoio, né? Um apoio para o mental. Para alguns é através da atividade física, para outros é a meditação, para outros é a terapia, para outros é a leitura, para outros é o ambiente que está inserido, boas conversas.
religiosidade, a sua fé. Use todos os artifícios que você puder para fortalecer a sua mente diariamente. Não pode ser feito uma vez ou outra e tal. Não, isso é feito de forma diária. Construção, repetidamente, todos com muito foco em desenvolver a sua mente. Foque no progresso, não na perfeição. O progresso, ele é um movimento, a perfeição é um lugar. Perfeição é um ponto de vista que tu bota aquele lugar e tu quer chegar lá. E ela, normalmente, ela é um lugar utópico, ela é um lugar que você, quando estiver chegando perto, é a linha do horizonte, sabe? Ela vai indo, quando tu tá chegando perto, ela vai indo para mais longe. A perfeição é a linha do horizonte, ela vai indo para longe, ela vai se afastando. Toda vez que tu vai chegando perto, ela vai se afastando. Qual é o grande objetivo nisso? O teu objetivo, ele não tem que ser o fim, ele tem que ser o meio, ele tem que ser a jornada. Então, foque no seu progresso, quanto você vai progredindo conforme os dias vão passando, e não naquela perfeição. Uma mente que busca a perfeição vive frustrada, porque é um lugar muito distante, muito longínquo, e que não tem sensação de vitória. Uma mente que busca progresso vive em evolução, consegue saborear os pequenos prazeres, as pequenas vitórias. Então foque no progresso, não foca na frustração. A pressão não vai diminuir, você é quem precisa ficar mais forte. O jogo é aí. Dizer que assim, não, eu não quero mais essa pressão, a pressão vai mudar, o mundo vai mudar. O mundo não vai, o mundo só vai acelerar. Essa sociedade da performance, ela veio para ficar. E ela vai ficar por muito tempo, até aparecer algum novo movimento. Mas ela veio e ela se instalou e ela vai ser isso. Agora, a pressão não vai diminuir. O que você tem que fazer? Fortalecer a sua mente, ficar muito mais forte perante esse cenário. E como é que a gente cria, né? Vamos pensar numa mentalidade de alta performance. Profissionais de alta performance, ele entende a sua capacidade, ele começa pelo autoconhecimento. Todo cabeleireiro de sucesso, todo profissional da área da beleza de sucesso, o primeiro passo dele foi que ele entende a sua capacidade, reconhece os seus limites, ele sabe onde é que estão os seus limites, gerencia a sua energia, não só o tempo. Tem gente que fica focada em gerenciar só o tempo, mas na verdade não é só o tempo que pode ser trabalhado aqui. Eu tenho que trabalhar o tempo das coisas, mas eu também tenho que gerenciar a minha energia para as coisas. É uma sociedade de muita pressão, e se eu não souber dosar isso, eu vou ficar pelo caminho. Eu tenho que saber dosar a minha energia. Eu tenho que proteger o meu foco. Essa sociedade do desempenho, ela te cobra desempenho, mas ao mesmo tempo ela gera muita distração. Ela faz com que você se distraia muito fácil e que você perca o foco constantemente. Este é o cenário instaurado hoje. É assim que a sociedade se apresenta. Profissionais com mentalidade de alta performance evitam autoexigência tóxica. Né? Aquela autoexigência tóxica, o tempo inteiro esticando a corda, exigindo. Entendem que descanso é parte do trabalho. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que descansar. Eu vejo muitas vezes um profissional, quando ele começa a perder desempenho, né, ele começa a baixar o desempenho dele, muitas vezes é por exaustão. E às vezes ele desiste. Ele está fazendo alguma coisa e ele desiste. E aí a gente tem que pensar que o contrário de cansaço não é... o contrário de cansar não é desistir, é descansar. Então, entender que o descanso faz parte do trabalho. Eu trabalho, mas eu descanso para poder estar bem, para trabalhar de novo. E para mentalidade para alta performance, mantém consistência emocional e comportamento estável. Eu não conheço nenhum profissional que ficou anos no mercado em destaque que não tenha consistência emocional e comportamento estável. Eu até conheço alguns que dão picos de sucesso, mas que eles decaem depois justamente por falta de consistência. Motivação, alta performance serve para te colocar lá em cima, mas a consistência emocional e o comportamento estável é o que te mantém. A alta performance mental, a alta performance, ela é mental antes de ser técnica. Não adianta tu ser tão muito bom, ou melhor, ser extremamente bom tecnicamente,
se tu não tem um processo mental de alta performance. É isso que vai te manter naquele lugar lá em cima. O que você pensa determina o que você consegue sustentar. É tudo aqui dentro. O que tu pensa, tu manifesta. O que tu acredita, o teu mental, que está dentro da tua cabeça, é o que vai guiar o caminho que você vai seguir. Seja ele para o sucesso ou para o fracasso. O jogo acontece aqui dentro. Agora, pessoal, para a gente ir fechando, eu quero falar para vocês algumas reflexões. A primeira delas é: o cenário mudou. O cenário mudou. Não é mais aquela sociedade. A gente vive um momento todo novo. E se o cenário mudou, a mentalidade precisa acompanhar. Cuidar da mente não é luxo. É estratégia de sobrevivência profissional. O profissional que evolui, que fica no mercado, que toma ponta, ele cuida da sua mente. E isso não é luxo. Isso é essencial. E de 30 em 30, pensamento por pensamento, você constrói uma mente forte o suficiente para sustentar a vida que você deseja. Até o próximo de 30 em 30.